Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para a gravação da nossa aula referente ao nosso quarto simulado do nosso curso discursivo de 2026 de economia. O tema da aula de hoje é basicamente economia durante o primeiro governo Vargas, 30 a 45, mas eu pedi ali os antecedentes, que eu acho que é muito importante e se caísse na prova, acho que ia pegar muita gente, especialmente em relação às bases que a Primeira República cria para o processo de industrialização. E as consequências desse primeiro governo Vargas, essa parte eu acho que vocês saberiam melhor. Eu criei para vocês alguns materiais complementares que estão na plataforma, um guia muito completo sobre toda a economia durante o governo Vargas, que pega esse período que vai do final dos anos 20 até o começo da década de 50, então os antecedentes e as consequências. Eu acho que vale a pena dar uma lida ali, tá bem completo, tá bem detalhado, que eu acho que esse é um tema que vocês conhecem pouco, vocês sabem muito de história daquele período. Caiu na prova de História do Brasil, agora na prova 2026. Por exemplo, voto feminino, né, durante o governo Vargas, mas é um tema que tem, do lado econômico, eu acho que vocês sabem pouco. Eu acho que vocês incorrem em alguns erros conceituais que precisam ser consertados para caso isso venha aparecer na prova. Então, os slides estão bastante resumidos, eu vou tocar em todos os detalhes, até porque eu não gostaria de fazer uma aula muito longa, porque eu sei que tempo para vocês é uma coisa super valiosa, mas não deixe de dar uma olhada nos slides extras, nos materiais extras que eu coloquei ali, inclusive, por exemplo, material que explica como funcionava o comércio compensado, porque vai que isso é uma questão basicamente sobre isso, então vocês precisam descrever como que funcionava o mecanismo, tá? Mas eu vou descrever os detalhes aqui oralmente ao longo da aula, mas, de novo, não deixe de olhar os materiais complementares. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Então, vocês estão vendo, já estamos aqui com tela cheia, então vamos lá. Então, esse aqui era o nosso enunciado. A siderurgia para nós, o problema número um da defesa nacional e do progresso econômico, Getúlio Vargas, sobre a CSN. 60 linhas, considerando o recorte 30 a 45, 7 sobre a transformação da economia brasileira no governo Vargas, abordando os temas a seguir. A herança fiscal, monetária e industrial da política da Primeira República. Isso aqui era bem difícil. Eu coloquei só como 4 pontos, porque os outros temas são gigantes. Isso aqui era bem difícil, tá? Acho que seria um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles da maioria dos candidatos. Os efeitos da crise de 29, as reformas institucionais e comerciais do governo, a articulação entre política externa e política econômica, os resultados macroeconômicos legados para o 4064. Essa parte eu acho que é mais fácil do ponto de vista superficial, mas tem muitos detalhes que eu percebo que os alunos, sobre os quais os alunos passam batido. Então, vamos do começo aqui. Algumas sinalizações, né? Nessa epígrafe, o Vargas sinaliza, né, o epígrafe do Vargas sinaliza como sobre a CSN, sinaliza com clareza o eixo interpretativo que eu acho que a banca esperaria numa questão sobre essa, que é a ideia de uma transformação de um modelo econômico, de uma economia primária exportadora, sobre um Estado liberal oligárquico, que é a economia da Primeira República, para uma economia voltada para dentro, que é a ideia que vem do Celso Furtado na Formação Econômica do Brasil, uma economia que é crescentemente industrializada, sobre um Estado central forte, produtor direto de bens e serviços. Eu acho que a maioria de vocês saberia disso, mas, de novo, como esse processo acontece, eu acho que, pelo que eu percebo dando aula para os alunos, é um tema sobre os quais os alunos dão uma hesitada. E como eu coloquei aqui, a frase é programática, ela identifica a defesa nacional e a instituição pesada como faces da mesma moeda. E isso é uma leitura que remete a essa fusão entre política externa e política econômica no período. E a resposta, necessariamente, vai combinar uma narrativa clássica, que vem do Furtado, essa ideia de deslocamento do centro dinâmico, uma defesa pré-keynesiana, ou tal do keynesianismo, Van Lettre, uma revisão quantitativa, inclusive qualitativa, para adicionar aqui, que vem do Paiva Abril, lá no A Ordem do Progresso, e de outros artigos publicados, que fala sobre temas né, com base em dados que o Furtado, aos quais o Furtado não teve acesso, temas que passam pelo peso das recessões externas, do choque cambial e a fragilidade do estado de compromisso que o Vargas tentou criar no primeiro momento. E aqui tem uma bibliografia básica, que obviamente vocês não vão dar agora, mas só para ficar de referência para o futuro para vocês. Então vamos começar com a primeira parte, que é a herança que vem da Primeira República, principalmente a herança do governo Washington Luiz.
Como eu coloquei aqui, o governo Washington Luiz ele representa o último mais bem articulado ciclo ortodoxo da Primeira República. Vamos lembrar que durante o governo Arthur Bernardes, 22 a 26, o Brasil enfrentou diversas crises. Então, o Brasil sai da Primeira Guerra com uma economia razoavelmente de crescimento, houve aquele surto industrial durante a Primeira Guerra, e no começo dos anos 20, há essa tentativa de modernização da economia brasileira. A industrialização, por exemplo, se acelera muito já durante a década de 20. Há inclusive dados que há mais crescimento industrial, ou seja, crescimento de capacidade produtiva, não necessariamente de produção, porque o Brasil vai entrar na década de 30 com grande capacidade ociosa, mas há grande crescimento de capacidade produtiva na década de 20, inclusive maior do que parte do crescimento que é calculado, isso é um debate historiográfico, na década de 30. Tá? A questão é que, como você sabe, o governo Arthur Bernardes ele enfrenta diversas crises. Tenentismo aí, hiper importante, que se eu não me engano foi também tema da prova de segunda fase agora de história. E, portanto, é um governo que tem dificuldade com a aceleração da inflação, é um governo que tem dificuldade com a expansão dos gastos, inclusive para conter essas revoltas. Ele começa a implementar uma série de reformas, então, por exemplo, a criação do imposto de renda é do governo Arthur Bernardes. É a primeira vez que surge um imposto de renda no Brasil, ainda que ele tenha poucos efeitos sobre a arrecadação do governo, porque a capacidade do governo de cobrar esse imposto ainda é baixa. A institucionalidade do governo é muito baixa naquele momento ainda. O Brasil ainda é um país muito atrasado naquele momento. Mas é um governo que, por passar diversas crises e por começar a fazer um ajuste, quando ele passa a bola, digamos assim, para o governo Washington Luiz, a atitude do governo Washington Luiz vai ser uma atitude de adoção de uma ortodoxia para sanear, por um lado, as contas do governo, por outro lado, para atrair os capitais estrangeiros. Lembrando que a base da ideia de inserção econômica do Brasil naquele momento era uma ideia liberal, então que o Brasil deveria ter essa estabilidade doméstica para justamente atrair esses investimentos. Então, para isso, a plataforma, como eu coloquei do governo Washington Luiz, é uma plataforma de reforma monetária, que vem através da Caixa de Estabilização, que é quando a Primeira República adota mais uma vez o padrão ouro. Nós tivemos lá a Caixa de Conversão em 1906, como vocês se lembram. Ela acaba em 1914, com a Primeira Guerra Mundial. E em 1926, o governo Washington Luiz adota a Caixa de Estabilização, que é uma nova adoção da Caixa do padrão ouro, menos ah, com uma rigidez fiscal e monetária menor do que foi lá durante o governo, o governo Campos Salles, depois Rodrigues Alves, mas é a adoção de uma política de ciclo ortodoxo muito intensa, como eu falei para vocês. Então, isso reinaugura o padrão ouro no Brasil, a uma paridade de 6 dinheiros, no caso, que seria a Libra, mas naquela época já era uma moeda, cesta de moedas, temos já o período de ascensão do dólar, então aqui está dinheiros, tá? Para não ficar só na Libra, porque já tinha outras moedas envolvidas, por R$ 1.000. E a aritmética fiscal do governo Arthur Bernardes era baseada em três pilares no imposto de importação, que continuava sendo a principal receita da União, na rolagem da dívida externa, ou seja, novos acordos para rolar a dívida externa, e na disciplina monetária, uma política monetária também bastante ortodoxa, via a adoção da Caixa de Estabilização. E veja só, é um período de crescimento da economia. A economia americana está crescendo muito, são os loucos anos 20, vocês se lembram bastante. Estados Unidos é o principal importador de café brasileiro, isso beneficia o crescimento da economia brasileira também, o que beneficia, como eu já falei para vocês, os fortes investimentos industriais da década de 20, que já é um período em que começa uma aceleração da urbanização no Brasil. Então, esse é o momento em que a defesa do café, aliás, o Washington Luiz era um presidente muito ortodoxo, extremamente liberal, então ele prefere fazer uma política de governo bastante ortodoxa, isso era do perfil dele. Então, a defesa do café é repassada para São Paulo nesse momento, com um funding loan, um novo acordo de estruturação de dívida em libras. E aqui tem os banqueiros, né, que fazem empréstimos, Lazard, Rothschild, Schroders, da Inglaterra. Só que, a partir de meados de 28, a contração do crédito pelo Federal Reserve, que já começa os indícios da quebra de 29, interrompe esses fluxos de capitais. E a própria adoção do padrão ouro, porque param de entrar os capitais no Brasil, então a gente começa a ter déficit em balanço de pagamento, ou seja, e o padrão ouro, como ele amarra as mãos do governo, ele leva automaticamente a uma contração monetária. Isso começa a causar deflação doméstica. E as reservas internacionais vão secando.
elas vão de 31 milhões de libras esterlinas em 1929 para quase zero já em 1931. Então, quando Vargas chega ao poder, e no material, isso eu coloquei os números, detalhes desse processo de esgotamento das reservas, os acordos que foram tentados estão ali. Quando Vargas, portanto, chega ao poder, o regime ortodoxo já havia sido inviabilizado pelo choque externo, o que exigiria uma ruptura imediata. E, de novo, quando o choque vem em 29, a resposta do governo Washington Luiz é não adotar políticas heterodoxas. Ele era um ortodoxo convicto. Isso agrava a crise, isso acelera a deflação aqui, que acelera também o processo da Revolução de 30, né, que ajuda a derrubar de vez a Primeira República. Então, como eu coloquei aqui, o choque sobre o balanço de pagamentos em relação à crise de 29 foi bastante severo. As importações caem um quarto do valor que eram antes, as exportações caem para um terço, os termos de intercâmbio pioram, porque tem uma desvalorização da moeda, não tem como segurar o padrão ouro, e a capacidade de importar cai em 40%. O café, que rendia mais de 70% das exportações em 29, despenca a um terço do preço em 1932. Então, a resposta que o governo Vargas adota, já em meados de 30, é o abandono imediato do padrão ouro, que é consolidado em setembro de 31, quando o monopólio cambial volta de vez para as mãos do Banco do Brasil. Oswaldo Aranha, que assume aqui o Ministério da Fazenda, ele coordena a adoção de uma taxa única desvalorizada e a difícil aqui, priorização cambial, de você faz de pré, segunda fase, a gente já vai ficando meio cansado. É, Lembra-se que esse também é o período da Revolução Constitucionalista em São Paulo, o Levante Paulista contra a Revolução de 30 e contra a centralização do governo na mão de Getúlio Vargas. O governo de São Paulo cria nesse contexto a chamada Câmara de Mobilização Econômica. Esse é um detalhe importante. São Paulo passa a emitir títulos próprios e coordenar uma política monetária própria para possibilitar financiar o seu esforço de guerra contra o governo, não vou chamar de governo federal, né, porque na época o governo unitário do Vargas foi muito centralizador, mas contra o governo nacional. Essa Câmara de Mobilização vai ser uma espécie de primeira experiência do Brasil, com o que depois vem a ser o Banco Central do Brasil. É a primeira vez que o governo passa a emitir títulos dessa forma, é a primeira vez que você tem uma, uma agência governamental que coordena toda a política monetária de uma região importante do Brasil, que na época já era a maior economia do Brasil, que era a economia de São Paulo. Em 42, a Camob, como se chama, passa a ser nacional e ela vai ser substituída em 45 pela Sumoc. Isso é importante que vocês saibam. Então, como eu coloquei que a Camob foi o primeiro quase banco central, tá? É, com reservas obrigatórias e refinanciamento bancário. Esse é o momento pré-keynesiano, lembrando que Keynes publica só em 36, então por isso que é chamado de keynesianismo van la lettre. Então, o governo Vargas adota a compra e distribuição de estoques de café, e vocês sabem, bem financiada pelo Banco do Brasil, o que funcionou como gasto anticíclico, multiplicador via renda para os cafeicultores. E entre 31 e 43, para vocês terem uma ideia, o Brasil destruiu mais de 75 milhões de sacas de café, o que valeria mais ou menos 3 anos do consumo mundial. Tá? Então, como diz o Paiva Abreu lá na Ordem Econômica, no Ordem do Progresso, perdão, o Getúlio Vargas, o que ele dizia, ele não fazia. Ele tinha um discurso ortodoxo, mas a prática do governo era bastante heterodoxa. O resultado, o PIB brasileiro caiu 5,3% só em 31. O Brasil a economia brasileira já começa a recuperar a partir de 33, 34. Ela cresce, para vocês terem uma ideia, 9% ao ano, como nós vamos ver depois, de 33 a 39, 40, né, quando a guerra estoura de vez, muda o cenário, a economia industrial por si só já vai crescer a mais de 10% ao ano, com base na capacidade ociosa que vem instalada da década de 20. Isso aqui é o que a gente chama de o deslocamento do centro dinâmico da economia, expressão consagrada pelo Celso Furtado. O legado industrial da Primeira República, isso é importante, porque sem entender esse legado, vocês erram o item da questão, porque eu vejo que muitos alunos acham que a industrialização no Brasil começa a partir de Vargas. Isso não é verdade. Com Vargas tem essa mudança do centro dinâmico, o deslocamento do centro dinâmico. Mas as bases industriais já vinham de antes, né? Eu tenho toda uma aula, tá no material, nas aulas do curso avançado, sobre industrialização da Primeira República. Essa é uma aula que, se você não viu até agora, veja, que é um tema que eu percebo que, se cair na prova, é um ponto fraco dos candidatos, tá? Então, o legado industrial da Primeira República. A indústria pública ela é expressa pelo conceito
de industrialização restringida, para pegar aí o Cano e o Mello, que são dois autores sobre esse tema. E essa ideia descreve uma indústria leve, ou seja, bens não duráveis, voltada para os chamados bens salários, que são os bens não duráveis. Têxteis, alimentos, calçados, induzida pela acumulação cafeeira. Então, existem diferentes leituras sobre esse processo, mas basicamente a ideia é que o café ele gerava um spillover, né, um efeito multiplicador da renda, que impulsionava a industrialização e, justamente nos momentos de crise do café, essa renda dos cafeicultores também era revertida e reinvestida na indústria. Então, na verdade, o processo de enriquecimento do Brasil pelo café reforçava o processo de industrialização e, dependendo do momento de bonança do café ou crise do café, essa industrialização ela se fortalecia mais ou menos. Mas no momento do café você gerava demanda doméstica, de boom do café você gerava demanda doméstica, pelos bens industriais, no momento de crise do café, os cafeicultores investiam seus lucros em produção industrial. Então, na verdade, é uma relação simbiótica entre o café e a indústria naquele momento, que, de novo, isso está naquela aula de seleção da Primeira República, e é um tema que eu vejo que os candidatos sabem poucos, eles acham que o café, ele, de certa forma, atrasou a industrialização do Brasil. Isso não é bem verdade. Tá? Então, enfim, é um processo de acumulação, uma industrialização restringida, com três lacunas importantes, que são os bens de capital, os bens de consumo duráveis e os insumos básicos. E aqui entra já a tese do Vargas, que está lá, a fala do Vargas está na epígrafe do enunciado, né? Como estes tipos de bens não eram atendidos domesticamente ainda naquele momento, para você avançar no processo de industrialização modernizar o país, é disso aqui que você vai precisar. Não à toa a importância da CSN e não à toa a importância da CSN para fortalecimento e surgimento de uma indústria, primeira indústria de defesa no contexto de guerra. Então, aqui entra o chamado revisionismo do Warren Dean, do Paiva Abreu. A substituição de importações ela já era expressiva, tá? Mesmo na década de 20. As importações caem de 45% da oferta em 1928 para 25% da oferta em 31 e 20% só em 39. Da oferta doméstica de bens industriais, veja só. A produção interna de bens não duráveis já ultrapassa 90% da oferta em 1939. O produto industrial, como falei para vocês, cresceu 10% ao ano naquele momento, entre 32 e 39. E o motor não foi uma política industrial deliberada, mas a desvalorização cambial e a proteção nacional da restrição externa. Ou seja, este boom acontece quando o governo, ao adotar uma política de desvalorização cambial para também proteger o setor exportador e manter a renda do setor exportador, cria um impulso dinâmico, agora com uma economia mundial que vai cada vez mais fechando, para a aceleração do processo de industrialização. Então, não é como se o governo Vargas tivesse entrado no governo, falado, vamos industrializar o Brasil. Vargas, como vocês sabem, era oligarca do Rio Grande do Sul. Mas a questão aqui é que ele vai, por conveniência e inteligência política, inteligência econômica, e até pela rivalidade que o Estado de São Paulo faz com ele, vide a Revolução Constitucionalista, ele vai trabalhar para diversificar a economia brasileira. O governo vai fundar diversas instituições, como nós vamos ver, que ajudam a promover a exportação de outros produtos, como açúcar, tem o Instituto Nacional do Açúcar e do Álcool, certo? O IAA, tem, inclusive, departamento para o mate, tem do algodão, tem todo tipo de departamento que o governo vai criar para reduzir a dependência do café, já que os preços internacionais estavam em queda e tinha todo um contexto político doméstico envolvido. Então, pré-condições e fragilidades, como eu coloquei aqui, a economia cafeira havia legado cinco pré-condições básicas para a economia dos anos 30. Capital fixo, ou seja, havia ocorrido aquele investimento que eu falei da década de 20. Havia uma mão de obra assalariada, porque lembre-se que haviam existido as políticas migratórias do final do Império, começo da República, que trouxeram muitos trabalhadores de países que já estavam passando por transição na Europa, principalmente como a Itália, que trouxeram este capital intelectual e conhecimento sobre como trabalhar nas fábricas. Havia, portanto, o mercado interno, porque São Paulo era uma capital que havia crescido muito durante a Primeira República. Eu não lembro os dados populacionais de São Paulo de cabeça, mas São Paulo chega no final da década de 20, se não me engano,
já alguns poucos milhões de habitantes, ou cerca de 1 milhão ou 2 milhões de habitantes. Ela havia começado o império com cerca de 150, 200 mil. Eu não lembro, vou até ver aqui os dados certinho para vocês, vou até pegar um celular para não ter que mudar a tela aqui do computador, só para não falar besteira. Vou perguntar aqui pro Gemini, que eu tenho um aplicativo do Gemini, né? Qual foi o crescimento populacional de São Paulo? Que isso são dados que eu acho que não precisam entrar na sua resposta, mas é importante que vocês saibam que ajuda a contextualizar muita coisa, sabe? Estou só esperando ele me dar a resposta aqui, a gente vai continuar lendo aqui. Então, é nesse sentido, é, então veja, olha só, meus dados estavam um pouco acima do que eu falei. São Paulo, em 1890, para vocês terem uma ideia, tinha cerca de 64 mil habitantes, 65 mil habitantes, tá? Segundo as melhores estimativas, já que os censos eram ah, ah, precários na época, né? E o censo de 1930 não aconteceu. 65 mil habitantes, mais ou menos, em 1890. 1930, 880 mil habitantes é a estimativa. Então, né, é quase mais de 10 vezes o número de habitantes em 40 anos. É um crescimento vertiginoso da cidade. Então, veja só, você já tem capital fixo, porque eu vi os investimentos da década de 20. Você tem uma mão de obra salariada, que houve o fim da escravidão e essa imigração. Você tem um mercado interno, porque agora você tem uma cidade, principalmente São Paulo e outras, Rio de Janeiro, que estão crescendo. Você tem um capital financeiro, que começa a surgir os primeiros bancos, tem o Banco do Estado de São Paulo, Banco de São Paulo, Banco do Rio de Janeiro, você começa a ter bancos, né, que fazem parte dessa economia cafeicultora da Primeira República, e você tem um embrião de uma burguesia industrial, que, como eu falei, faz parte dessa industrialização, começa a se acelerar já durante a Primeira República. Só que a infraestrutura industrial era muito incompleta. E havia essas três lacunas importantes que eu já mencionei: bens de capital, bem duráveis e insumos básicos, principalmente aço, química e cimento, que é fundamental para você ter qualquer processo de industrialização que vá produzir os bens duráveis e vá produzir uma economia industrial que seja autossustentável. Isso torna a industrialização pesada um desafio definidor do segundo governo Vargas, aquele período aqui está com o segundo governo Vargas, mas vai ser basicamente o período do Estado Novo, de 37 a 45. E como a gente sabe, também vai continuar no segundo, efetivamente, governo Vargas, na década de 50, né, com a criação da Petrobras, etc, etc, etc. Então, quais são as suas reformas institucionais que o Estado Novo traz para a gente? Né? Foi uma resposta à crise que não foi apenas conjuntural. Né? O governo vai reorganizar o aparelho do Estado para conduzir a economia no momento que, de novo, esse é um modelo que está apontando no mundo inteiro. É lá no governo do Roosevelt nos Estados Unidos, é o governo da Alemanha na Europa, que está em franco crescimento, governado pelo Hajime Sastre, que a gente já mencionou aqui nas aulas, e o mundo começa a abandonar aquele liberalismo tradicional do final do século XIX, começo do século XX. Então, por exemplo, a criação de diversos departamentos nacionais, isso está no material extra, lá uma lista bem completa, mas, por exemplo, muito emblemáticos são o Departamento Nacional do Café, o Instituto do Açúcar e do Álcool, como eu já falei, tem departamento de mate, tem departamento de algodão, tem todo tipo de. Tem a Caixa de Importação e Exportação é, do Banco do Brasil, vai ter companhia de crédito e financiamento para infraestrutura no Nordeste, vai ter todo tipo de institucionalidade que vai ser criada nesse momento para possibilitar este processo de renovação da indústria nacional, da economia nacional, e ao mesmo tempo descentralizar de novo a economia que gira muito em torno do café, o que tem a ver também com o processo político daquele momento. Então, essas instituições, como eu coloquei aqui, substituem o federalismo oligárquico por uma intervenção federal direta nos mercados. Conselhos técnicos, como eu já havia mencionado, então, por exemplo, tem o Conselho Federal de Comércio Exterior, tem o Conselho de Segurança Nacional, vai ter a criação, por exemplo, da agência, da agência, vai ser a CNP, Comissão Nacional do Petróleo, que depois vai virar Agência Nacional do Petróleo, e assim por diante. E o Estado Novo, obviamente, vai representar essa centralização política de vez, com a supressão do federalismo e a criação, por exemplo, da Justiça do Trabalho, da SLT, a estatização do comércio cambial, e em SUMOC, em 45, para a SUMOC, que substitui a CAMOB, a Câmara de Mobilização Econômica
Federal de 42, tá? A SUMOC inaugura de vez uma autoridade monetária moderna, ainda que não seja o Banco Central, que só vem lá em 64. E a política de comércio exterior no novo governo. Então, o comércio exterior deixa de ser regido pela ortodoxia liberal e passa a ser um instrumento de política industrial de barganha geopolítica, né? Aliás, inaugurando uma tradição na política externa brasileira que a gente vê até hoje, né? Principalmente agora no desenvolvimento da geopolítica, da intensa geopolítica entre Estados Unidos e China. Então, a gente tem tarifas seletivas, que, se combinadas com um regime de taxa cambial múltipla, um instrumento clandestino, ou seja, oculto de proteção tarifária, e de transferência de renda do exportador para o industrial, certo? Então, você tem uma taxa desvalorizada para o exportador, ou seja, ele ganha dinheiro com aquela taxa desvalorizada, certo? Só que é cobrado um ágio dele, que esse ágio, né, vai para uma taxa valorizada para bancar, por exemplo, a cotação de bens de capital. Né? A gente tem o chamado bilateralismo, né? Então, a gente tem tratado com os Estados Unidos, um tratado importante sendo o tratado de 34, 35, na verdade, que vem depois de 34, que os Estados Unidos estabelecem uma política comercial recíproca, ou seja, eles só vão assinar tratados de comércio que tem benefícios recíprocos. Então, a gente tem um tratado com os Estados Unidos que acaba não se cumprindo efetivamente, né, esse tratado baseado na causa nação mais favorecida, e a gente tem o famoso acordo de comércio compensado com a Alemanha, que era baseado nos chamados ARC-ASC-Mark, que são os marcos de compensação, que é uma troca direta de café por bens de capital e armamentos. De novo, tem um material esse na plataforma para vocês sobre como funcionou o sistema de comércio de compensação, mas só para resumir aqui para vocês, basicamente havia um banco designado em Belém, né, que trabalhava junto com o Banco do Brasil, e os importadores alemães depositavam marcos alemães nesse banco. Isso era convertido no chamado ASCII-Marks, que era uma espécie de marco, isso era uma espécie de conversão entre os marcos alemães e os mil-réis. Eles não teriam que passar por uma moeda forte, que na época era a libra. O governo brasileiro pagava os exportadores e ficava com aquele crédito em ASCII marks lá no Banco de Compensação Alemão, e aquele de crédito era utilizado para compra de produtos industrializados alemães, bens de capital, armamentos, já que a gente passa aqui por um momento de é, renovação também das Forças Armadas brasileiras, e foi assim que esse comércio compensado funcionou. Tinha um banco, de novo, um banco em Berlim, os importadores alemães depositavam seu dinheiro naquele banco, né? O Banco do Brasil, que no Brasil pagava os exportadores brasileiros, e os dois governos utilizavam aqueles créditos para financiar a compra pelo Brasil de produtos industrializados alemães. Era basicamente isso que funciona, assim que funcionava, mas de novo, os detalhes estão no material que está na plataforma para vocês. Isso pode ser uma pergunta que venha aparecer para vocês. Havia também a lei dos similares e a chamada SECHIM, que era a Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil, né, que promovia a proteção sistemática da indústria nascente e a centralização do licenciamento de importações, e essa equidistância pragmática, como tem que vocês conhecem bem, converte cada parceiro comercial em uma alavanca da industrialização. Então, o governo vai usando o contexto geopolítico da época para possibilitar a superação desses calcanhares de Aquiles aqui em relação a bens de capital, bens exploráveis e insumos básicos. Isso, obviamente, vai se refletir na política externa, como vocês bem sabem. Então, a diplomacia vaguista converte essa posição estratégica do Brasil em capital, mercado e tecnologia, uma barganha tridimensional entre segurança, financiamento e proteção industrial. Isso é um termo legal de se usar na prova, tá? Então, a gente tem aqui a ideia da equidistância pragmática, vocês conhecem muito bem. O governo explora a rivalidade entre Washington e Berlim, gerando como seu maior resultado o financiamento da CSN. Os acordos de Washington de 42, vocês conhecem também. O Brasil cede base em Natal e Recife, rompe o eixo e cria a FEB. Em troca, ele recebe financiamento do Exim Bank para criar a CSN e a missão Cook, que também permite uma primeira fase de estudo sobre como possibilitar e levar adiante o processo de industrialização nacional, procurando descobrir onde o Brasil possa ter vantagens comparativas para desenvolver suas indústrias. É um primeiro diagnóstico industrial sistemático do Brasil, como eu coloquei aqui. Em síntese, a política externa ela se torna um instrumento da política industrial por outros meios, e a política industrial torna esse argumento de barganha externa. Então, síntese das transformações aqui do governo Vargas, tá? A gente tem essa primeira ruptura ortodoxa, com o abandono do padrão ouro, queima de café e moratória parcial, o keynesianismo intuitivo, ou chamado keynesianismo avant la lettre. A gente tem essa industrialização restringida,
que se torna um foco em industrialização pesada via o Estado. Então, o Estado supre capital privado, que não assume riscos, por exemplo, para a criação da CSN, da Companhia da Vale do Rio Doce, ou da Fábrica Nacional de Motores, a FNM, que também era muito importante. A gente tem formas institucionais, a criação de diversas autarquias, como a gente falou, conselhos técnicos, e a CLT, a SUMOC, e nasce esse Estado regulador, uma política comercial discriminatória, baseada em tarifas, câmbio múltiplo, bilateralismo, fazendo equidistância pragmática entre Estados Unidos e Alemanha, a lei de similares e a nossa carteira de exportação e importação. E a equidistância pragmática traduz isso para a diplomacia, que vocês bem conhecem, com essa barganha entre Estados Unidos e Alemanha. E o Estado se torna um produtor direto, entre uma fusão entre a ideia de segurança nacional, no contexto da Segunda Guerra, e a segurança econômica como matriz dessa era Vargas, tá? E o legado disso tudo da República Democrática. Então, isso resume, tá? O governo Vargas, de novo, os detalhes, tá tudo no material para vocês. E os principais resultados macroeconômicos. Então, os anos Vargas registram esse ciclo de crescimento mais intenso da história republicana, e é um teste empírico do potencial transformador da política heterodoxa naquele momento, naquele contexto internacional. Então, o PIB cresce, para vocês terem uma ideia, cerca de 5,7% ao ano, entre 13 e 45, após essa primeira contração inicial, entre 29 e 32. A produção industrial cresce 9% ao ano no mesmo período, e o setor industrial se torna o centro dinâmico da economia. Para vocês terem uma ideia, a indústria sai de 12% do PIB em 29 para 20% em 45, que é um crescimento muito intenso, sabe? Invertendo o perfil de uma economia agroexportadora. Você- Como você sabe, você vai continuar crescendo até mais de 50% em 1980. E as reservas cambiais elas são recompostas a partir dos acordos de Washington, viabilizando a importação de bens de capital no pós-guerra. Esse resultado decisivo ele também não é só quantitativo, mas é estrutural. A economia brasileira passa a possuir setores de produtivos de bens de capital, produção de bens de capital, né? E essa indústria pesada, que era um que faltava na Primeira República para poder consolidar de vez uma indústria no Brasil. Então a gente tem a CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, que é baseada em Volta Redonda, que é o marco fundacional da cirurgia integrada nacional, financiada pelo Exim Bank. A gente tem a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, que é a nacionalização do minério de ferro em Itabira e a criação de uma fábrica nacional em que o Estado se torna empresário direto e a gente estabelece, portanto, as bases para o crescimento futuro. Então, esses ativos vão servir de base, por exemplo, para o Plano Salt, lá de 49, e principalmente para o plano de metas JK, ou seja, um Estado produtor consolidado. Legado para a experiência democrática. Você sabe, a Vargas não termina em 45, ele acaba voltando em 50. Mas ele transmite, inclusive durante o governo Lula, a República Democrática, um conjunto de instituições que organizam quase 2 décadas, para dizer o mínimo, porque depois vai ter as reformas lá do PL, governo militar, já com o regime militar, com a ditadura militar. Então, mas ele vai reorganizar a economia brasileira por pelo menos 2 décadas. Então, a gente tem a SUMOC, como a gente falou, a gente tem a CSN, a gente tem a Vale do Rio Doce, a gente tem o Instituto Brasileiro do Café. Em decorrência dessa matriz direta, a gente tem o BNDES em 52, a Petrobras em 53, já no segundo governo Vargas, no segundo momento que o Vargas está no governo. E o modelo de utilização por supervisão de explotação vai se consolidar, né? Ele foi esboçado ali no Vargas. É, ele vai avançar, ainda que não intencionalmente, durante o governo Dutra. Está na nossa aula de Dutra, que está no curso, tem que ver se vocês não viram. E vai se consolidar de vez aí com o plano de metas de JK, né, cuja execução, como coloquei, seria impossível sem as instituições que foram inauguradas durante o governo Vargas. E isso denota de vez esse deslocamento do centro dinâmico da economia, do setor agroexportador, para uma economia mais voltada para dentro. Tensões estruturais foram herdadas, isso aqui é importante. Isso vai também dominar a agenda econômica no período democrático, na experiência, chamada experiência democrática. Então, a gente tem uma inflação crônica, né, a ausência de um Banco Central pleno, já que a SUMOC operava ainda sob restrições, o financiamento monetário do déficit, que lembre-se que ainda existia a lei da usura, então o governo não podia se financiar emitindo títulos, gera pressões inflacionárias persistentes, né, e o Banco Central do Brasil foi criado em 64, nasce de vez mesmo só em 65. A gente tem uma recessão externa estrutural, porque você muda o eixo da sua dependência, certo? Você passa a depender da importação de bens de capital e de insumos exportados, transformando como variável política e fonte recorrente de tensão na crise de balanço de pagamento. A gente tem um conflito distributivo,
Então, café versus indústria, urbano versus rural, capital nacional versus capital estrangeiro, e que esse estado de compromisso do Vargas não resolveria e que estouraria de vez nos anos 60, ali em todas as tensões dos governos Jânio e Jango, que culminam no golpe de 64. E a gente tem essa legitimidade contestada, já que o Pacto Trabalhista da CLT e na sua legislação econômica criaram um vocabulário político da década seguinte, do segundo governo Vargas a João Goulart. Então, como você sabe, todas essas tensões econômicas e políticas de sociedade que se transformam profundamente, então o Brasil sai de ser uma fazenda de café, aí ainda nas décadas de 10, 20, 30, para um estado industrial em 60, 70, né? Então, isso aí é 40 anos, isso é o tempo de vida de uma pessoa razoavelmente jovem, certo? Então, é uma mudança muito intensa que, obviamente, cria muitas contradições. No processo, isso poderia até, inclusive, chamar de dialético, já que não poderia ser isento de contradições, já que é uma transformação muito intensa. Contrastes entre a visão de alguns autores, talvez valha a pena vocês conhecerem, porque isso pode influenciar a resposta de vocês. Né? Então, uma resposta articula essas três leituras complementares de Vera Vargas. A gente tem a visão tradicional, Celso Furtado, que basicamente diz que a defesa do café via destruição de estoques operou como uma política intrínseca keynesiana e gera, né, impulsiona o deslocamento do centro dinâmico do exterior para o interno, marcando ruptura no modelo agroexportador. A gente tem a leitura do Paiva Bel, na Ordem do Progresso, faz uma revisão quantitativa e diplomática. Ele enfatiza as continuidades com Washington Luiz. Então, o peso do choque externo, a contradição do discurso ortodoxo da prática heterodoxa do Vargas. E ele problematiza esse estado de compromisso contestado contra a evidência empírica. E a gente tem a leitura que está no História do Brasil Nação, volume 4, que recomendo muito a leitura para quem quiser. Os volumes de economia do História do Brasil Nação, os capítulos de economia de cada volume de História do Brasil Nação são muito bons, tá? É, e, e ele traz uma síntese intermediária e talvez a síntese mais atualizada, né? Que ele articula a economia política do período, destacando o papel do Estado Novo como esse momento decisivo. O Estado produtor deixa de ser um projeto residual e se consolida já no Estado Novo. Então, os primeiros anos do governo Vargas são períodos ainda muito é um período ainda muito de ajuste e que o governo ainda está descobrindo o que fazer. Ele vai mais impulsionado pela necessidade de fazer uma manutenção da renda doméstica, pela desvalorização cambial e pelas pressões políticas, de novo, toda a contestação que vem de São Paulo, né, a necessidade de você criar outras fontes de renda, impulsionando a exportação de outros produtos e apoiando esse primeiro esboço de de deslocamento do eixo dinâmico da economia. Isso vai muito mais como uma resposta pragmática do governo à circunstância, que como um projeto que foi concebido de antemão. Quando esse projeto ele se acelera, ele dá certo, a economia começa a crescer, como a gente viu, tem uma alta taxa de crescimento, T4, T5, T6, a indústria começa a se acelerar, e daí isso se combina com a gestão de Estado Novo, daí o governo encampa aquele projeto de vez, e daí vem a CSN, a Vale do Rio Doce, a CLT, a Sumok, assim por diante. Tá? A conclusão aqui do que vocês poderiam pôr na prova. Então, era Vargas inaugura o Brasil contemporâneo, nessa substituição de um Estado liberal oligárquico, regulado pelo padrão ouro independente da economia cafeira, por um Estado central forte, produtor direto, articulador da legislação pesada da política externa. Então, o modelo de resposta, uma resposta modelo para um CACD, ela articularia a sequência causal que o enunciado cobrou. O diagnóstico, a herança ortodoxa do Washington Luiz, exaurida pela crise de 29, o choque em si com o abandono do padrão ouro, as respostas institucionais, as autarquias, os conselhos, CLT, a SUMOC, o instrumento, uma política comercial discriminatória que visava a manutenção da renda interna. Isso se traduz em como o Brasil se relaciona com os países, vê sua inserção externa, a equidistância pragmática e eventual alinhamento dos Estados Unidos com a eclosão da guerra, e o resultado, industrialização e crescimento econômico vigoroso, que gera um legado, que é o modelo de industrialização, produção, exportação consolidado, mas com muitas tensões estruturais. Então, vocês veem que aqui a resposta se amarra em uma cadeia lógica muito clara. Tá? Então, o candidato, que vai muito bem numa questão como essa, vai conseguir combinar a leitura tradicional do frutado, de estrutura, da economia, deslocamento do centro dinâmico, com uma questão conjuntural, as dificuldades e evidência quantitativa, os dados com as continuidades, reconhecendo essa síntese, né, que vem da frase do Vargas, lá sobre a CSN, que é a fusão entre a defesa nacional, barra política externa, e a utilização pesada como eixo programático nesse período. Tá? Isso é basicamente a resposta que eu esperava de vocês.
Então, o que que deveria estar num espelho? E aqui eu trouxe os itens estariam no espelho e uma possível resposta modelo para vocês que nós vamos ocupar, perdão? Nós vamos ver aqui rapidinho. Então, o item número um, né, as condições vedadas. De novo, o padrão ouro via caixa de estabilização, a paridade em si não era necessária, mas basta mencionar o padrão ouro via caixa de estabilização, uma base fiscal estreita sobre impostos de exportação, a política feira agora sob o comando de São Paulo, uma contração monetária endógena a partir de 28, o começo da crise dos Estados Unidos, e a ortodoxia elevada ao extremo durante o governo Washington Luiz em 29, o que inclusive acelera, né, ou facilita, impulsiona a queda aí da Primeira República. E uma resposta máxima, 4.4, teria que mencionar todos esses elementos. Padrão ouro, caracterização, base fiscal restrita, ortodoxia, conexão colapso de 29. Se o candidato para disser, não, a política era liberal, sem mencionar tudo isso, não vai ganhar nota cheia, não, tá? Crise 29, isso é importante, né, para a gente dividir aqui o próximo item da resposta. Você deve falar da queda dos preços, dos volumes, interrupção de fluxo de capital, ruptura do padrão ouro, monopólio cambial agora no Banco do Brasil, a compra e distribuição de estoques de café, o reajuste econômico, que acontece a partir de 33, a socialização das perdas, que, de novo, é o governo, né, aproveitando a taxa de câmbio desvalorizada, emitindo moeda para comprar café e manter a renda cafeeira, ou seja, ele está usando o custo da taxa de câmbio, que cai, por exemplo, sobre o povo pelas suas exportações para manter a renda do setor cafeeiro, chamado socialização das perdas, o termo do Celso Furtado, que ele fala já, inclusive para a política durante a Primeira República, e a diversificação da pauta exportadora também como meio de oferir renda e oferir moeda forte, e também como meio de diversificar o poder político e econômico, que estava centralizado na elite cafeira, e agora ele precisa de outras bases para sustentar o regime. Então, uma nota máxima nesse contexto articularia esses três vetores: o fiscal monetário e o exportador, citaria dados como as quedas de importações ou a destruição de milhares, não precisa saber o número exato, mas destruição de milhões de sacas de café, e, idealmente, traria esse debate historiográfico, falando sobre o quão intencional foi essa política, né, articulando aí o que Furtado diz versus o que outros autores dizem. Um erro comum é omitir o instrumento cafeiro o debate sobre o keynesianismo, tá? Ou como se fosse simplesmente uma mudança automática no governo. Na verdade, de novo, foi um período de ajuste do governo, uma resposta às circunstâncias, que faz com que o governo, percebendo os caminhos ali, passe a adotar aquilo como política oficial a partir do meio da década de 30, principalmente a partir do Estado Novo. Legado industrial para a Primeira República, perdão, da Primeira República, é essa ideia de uma industrialização restringida, baseada em bens não duráveis, né? E toda essa capacidade ociosa que eu falei, que se combinando com a imigração, a diversificação do café, a necessidade ou a fragilidade do setor de bens de capital, fazem com que, a partir do momento que a industrialização se acelere, a gente precise impulsionar esses setores. O revisionismo de Dink está aqui, essa ideia de que, pô, justamente essa renda e essa crise do café que vai impulsionar esses investimentos da década de 20, que vão servir de capacidade ociosa para a década de 30. Tá? Portanto, você deve identificar o tipo de indústria dado, a sua força e seus limites, reconhecer essa continuidade sem negar a mudança qualitativa, ou seja, você tem toda uma indústria com agora mão de obra disponível, trabalhadores que imigraram e trouxeram esse know-how de como trabalhar a indústria. Isso vai servir de base para a década de 30. Então, você tem uma continuidade quantitativa do crescimento econômico, mas agora uma mudança qualitativa com a indústria se tornando o foco do governo. Tá? Se você simplesmente mencionar fábricas existentes, sem o diagnóstico social, você não vai tirar nota máxima. As reformas institucionais. Aqui é interessante mencionar essa federalização da política feira, que antes estava na mão de São Paulo, e mencionar algumas desses avanços institucionais aqui do governo. Por exemplo, o Código de Minas, o Código de Águas, a própria Constituição de 34, a CAMOB, a Caixa de Mobilização, o CREAI, né, que é de Crédito de Exportação e Importação, o DASP, né, o Departamento de Administração do Setor Público, que vai revolucionar, né, como o Brasil operava a máquina pública, o Conselho Nacional do Petróleo, o Instituto de Resseguros Brasileiro, que é uma espécie de seguradora das seguradoras, que vai criar estabilidade nesse setor, que vai dar. ah, e isso cria condições para que as empresas invistam. Você tem um setor de seguros robusto numa economia
industrial, uma economia qualquer é importante para que as empresas se sintam mais seguras para fazer investimentos. A própria CSN, a Vale do Rio Doce, a Sumoca, a CLT, tá? Então você teria que citar pelo menos umas 6 a 8 dessas reformas, não precisa ser todas, tá? E seria ideal se distinguir fases, né? O governo provisório, o governo constitucional, então, provisório de 30, 33, 34, constitucional 34, 37, o Estado Novo, e a transição do Estado normativo, um Estado que regula, né? E vai aprendendo como fazer esse processo, ao Estado produtor, que daí vai capitanear a SSN, a Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, e assim por diante. A política comercial, né, aqui era importante falar do monopólio cambial, do controle das importações, os regimes cambiais que são adotados, primeiro uma taxa única, depois uma taxa dupla, depois uma taxa tripla, ou você não precisa mencionar tudo, tá? Mas você falar que o governo foi experimentando com diferentes regimes cambiais de acordo com a necessidade. O Tratado Brasil-Estados Unidos, Tratado de Comércio, com base em uma destinação mais favorecida, o Acordo de Comércio Compensado com a Alemanha, e os acordos de suprimento de matérias-primas e uso das bases de Natal, Recife, ali em 42, né, que vão daí fazer com que o Brasil se alinhe de vez aos aliados. E contrapartida, por exemplo, é a missão Cook. Então, você precisa organizar essas fases, né, citar alguns dados, né, por exemplo, o crescimento da Alemanha, que já chega, que sai de um parceiro comercial com o Brasil, tinha menos de 10% do comércio para 20% em 39, e distinguir essas tarifas que naquele momento as tarifas ainda não eram ad valor, né? As tarifas eram valores absolutos. Então, o controle, o protecionismo é efetivamente feito através do câmbio, tá? Um erro comum, como eu falei, é confundir tarifa com controle cambial, tá? Ou ignorar a Alemanha e o comércio compensado. Política externa, essa aqui eu acho que era a parte que vocês mais acertariam, né? A ideia da precisa ser pragmática. A missão Niemeyer, Williams e Aranha, ali de 31, que fazem um primeiro diagnóstico de como lidar com a crise brasileira. A política da boa vizinhança, o acordo do café de 40, né, para estabilizar os preços do café. Os acordos de Washington de 42, que de novo marca essa aliança de vez do Brasil com o lado aliado. A CSN é a própria criação da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, que vai lutar lá na Segunda Guerra Mundial. Então, uma nota máxima nesse sentido precisava articular os conceitos de circunstância pragmática, o multilateralismo ali do Cordell Hull, né, que fez com que os Estados Unidos adotassem a política da boa vizinhança e fossem mais lenientes ou ouvissem melhores os pleitos brasileiros melhor os pleitos brasileiros naquele momento, quem sabe que depois não vai acontecer no pós-guerra. Isso gera resultados importantes, como o Exim Bank, né, a participação do Brasil no Land and Lease, gerando a CSN. Tá? Se você fizer um tratamento meramente cronológico, você provavelmente não vai tirar uma nota muito alta aí. Aí nós temos os resultados principais. Um PIB que resiste, né, ele tem uma queda máxima de 5,3%, mas depois volta a crescer, uma indústria que cresce muito intensamente, de 32 a 39. O coeficiente de importações cai de 45% a 20%, já em 39, a indústria sobe para 25% do PIB, e as reservas saem de zero para 68 milhões de dólares ao final da Segunda Guerra Mundial, uma inflação controlada até 41, depois ela começa a se acelerar no contexto da guerra e a aceleração econômica, a dificuldade de importação, a criação da legislação trabalhista, chamado estrado empresário. Tá? Então, você deveria combinar alguns desses dados com questões estruturais, distributivas e de restrições externas. E o legado, obviamente, vai ser as instituições, essa é a questão das instituições, o CIMOC, a CLT, o DASP, criar as empresas estatais e todas as tensões, como a gente falei, que nós falamos vem dessa dialética de uma nova fase de crescimento da economia brasileira, a tensão câmbio-inflação, o desenvolvimentismo, o debate Simon-Singbudang, né, que vem desse debate entre o liberalismo e o desenvolvimentismo, o debate entre proteção e subsídio às exportações, a fragilidade fiscal do Estado, já que não conseguiu se financiar com a emissão de títulos da dívida, então ele vai recorrer ao emissionismo, a própria criação da Petrobras, do BNDES, da Eletrobras, com esses desdobramentos. Então, essa herança institucional, todas as tensões macroeconômicas e intelectuais mesmo, que são sintetizadas no debate entre Simons e o Gudin, são é importante que vocês conheçam. Não precisa entrar em todos os detalhes do mundo, mas é importante que vocês conheçam. Obviamente, isso vai sintetizar também todas as tensões pelas quais a economia brasileira e a própria política brasileira vai passar, né, até a década de 60, culminando no golpe militar. Tá? E aqui estaria um modelinho de resposta, que eu vou ler rapidamente com vocês.
só para a gente finalizar aqui bem a nossa aula. Então, como eu coloquei aqui, a resposta ela foi calibrada para caber mais ou menos, caber em 60 linhas, com mais ou menos 13 palavras por linha. Os parágrafos refletem esses eixos temáticos da resposta. Então, só para vocês terem uma ideia, como vocês não precisam mencionar tudo, mas a sua resposta tem que passar por aquela lógica, aquele encadeamento. A frase de Vargas sobre a Companhia Siderúrgica Nacional condensa o projeto econômico do período de 30 a 45. Converter a defesa nacional à seleção pesada em dois lados da mesma moeda, por meio de Estado cada vez mais centralizado e empresarial. Ela só se compreende, contudo, à luz das condições herdadas, dos choques sofridos e das reformas implementadas. O governo Washington Luiz, a gente já entra na resposta. Encerra o ciclo ortodoxo da Primeira República. Sua reforma de 26 restabeleceu o padrão ouro via Caixa de Estabilização à paridade de 6 dinheiros por R$ 1.000, você não precisa botar a paridade exatamente, apoiado em ciclo favorável de empréstimos externos e política de valorização do café conduzida por São Paulo. A base fiscal federal repousava no imposto de importação e a liquidez dependia de entrada de capitais. Quando, em 28, o Federal Reserve contraiu o crédito internacional, a reversão do balanço de pagamentos associada à super safra cafeira, isso eu não havia mencionado, o que também piorou muito a situação foi a super safra cafeira de 29, né, que dificultou muito a política de valorização do café, no momento que a economia mundial já estava caindo, isso ajuda de vez a falir, digamos, a indústria do café naquele momento. Então, associado à super safra cafeira de 29, ao colapso do Instituto Café em outubro, impôs contração monetária endógena ao regime do padrão ouro, tá? Então, o PIB estagna em 29, cai 5,3% em 31. O governo Washington Luiz insistiu na ortodoxia até o fim, pavimentando a sua própria queda. A crise de 29 manifestou-se pela queda vertical dos preços de exportação. O café caiu um terço e pela interrupção dos capitais externos. Entre 28 e 32, as importações, perdão, caíram 60% do volume, e os termos de intercâmbio 26%. Vocês não são lembrados os números, mas se vocês derem pelo menos, caiu em grande volume, já está suficiente, tá? A política monetária do governo provisório só se emancipa do padrão ouro. O governo, na prática, abandona já quando ele assume, tá? Mas ele encerra formalmente em 31, com Oswaldo Aranha na Fazenda, monopólio cambial do Banco do Brasil, controle de exportações por essencialidade, e em 1932 a Camob São Paulo, de novo, feito pelo governo revolucionário, da Revolução Constitucionalista, mas que vai legar uma herança institucional que vai cair na Camob federal, ou do governo do Estado Novo 42, na Sumoc 45. No plano fiscal, a compra e distribuição de estoques de café, mais de 75 milhões de saque em 43, financiadas em parte relevante por emissão, operou como gasto anticíclico. Resultado veio aí um keynesianismo precoce. Palesio contesta, Fischlow, Silber e Paiva Abreu o confirmam empiricamente. Você pode botar esse debate opcional, mas você pode falar se foi intencional ou não foi intencional, dependendo dos autores, mas o fato é que foi um período de aprendizado e ganhos institucionais do governo. O setor agroexportador sofreu sua seleção das perdas e ajuste econômico de 33 e diversificação. Algodão, carne, couros expandem-se nas pautas. De novo, isso faz parte do programa do governo para também não só conseguir mais moeda estrangeira via fortalecimento dessas outras exportações, mas principalmente também, não principalmente, mas ao mesmo tempo, por uma questão política. O legado social da Primeira República foi decisivo. Capacidade instalada ociosa em bens salários, são os bens não duráveis, têxteis, alimentos, calçados, imigração qualificada e diversificação de capitais cafeiros em direção à indústria, que é a leitura do Warren Dean, permitiram que a reorientação da demanda produzida pela desvalorização e pelo controle de importações se convertesse em produção efetiva. Entre 32 e 39, a indústria cresce 10% ao ano. Faltavam, porém, bens de capital duráveis, insumos pesados, aí se estuda o ímpeto estatal posterior em siderurgia, mineração e química. As reformas institucionais do novo regime são tributárias da reversão da descentralização republicana. Já entre 30 e 37, cria-se o Ministério do Trabalho, um Conselho Nacional e Departamento Nacional do Café, o Instituto do Açúcar e do Álcool, a Camob, que nós já falamos, Caixa de Imobilização, a CREAI, que nossa, me deu um branco na sigla agora, mas Conselho Regional de Associação Exportação e Importação, me deu só pegar a sigla da CREAI, porque é difícil lembrar de todas aqui. É que na resposta eu botei para vocês. De novo, não precisa incluir tudo na sua resposta, não, tá, gente? Aqui eu queria fazer uma resposta bem completa para vocês, tá? É, Só um segundinho.
Enfim, a CREAI, vou pegar as siglas bonitas. Isso, inclusive está na folhinha esse que eu coloquei para vocês, que é a carteira de exportação e importação. É isso que eu queria dizer. É difícil lembrar de tudo. Do CTEF. De novo, vocês não precisam lembrar de tudo na resposta, vê que nem eu lembro, tá, gente? Mas é só para vocês terem uma ideia da profundidade dessas reformas, tá? O Conselho Nacional do Petróleo, o Instituto de Resseguros Brasileiros, a SSN, Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, a Carteira de Exportação e Importação, o Instituto do Trabalho, a CLT, o CTF, o Conselho Técnico de Economia e Finanças, tá? Que foi um órgão deliberativo de alto nível criado em 37, tá? Já durante o Estado Novo. A Justiça do Trabalho, a CLT, e por fim a reforma monetária que cria o Cruzeiro. Então, até 42 eram mil-réis. Aliás, havia existido a previsão de que o mil-réis seria substituído pelo Cruzeiro lá durante o governo Washington Luiz, mas quando vem a crise, essas reformas acabam não indo para frente. E a SUMOC, que eu já mencionei, 45, completa o arcabouço do Estado empresário e regulador. A política comercial articulou tarifa específica, que era uma crescentemente erodida pela inflação, controle cambial, com o monopólio do Banco do Brasil e acordos bilaterais. De novo, o Brasil não adotava a política tarifária brasileira, só vai adotar tarifa de valor, né, a partir do governo JK, tá? Então, o protecionismo vinha muito pelo câmbio. Então, continuando. Destaque para o Tratado de 35, os Estados Unidos, sobre o Reciprocal Trade Agreement Act, que, de novo, está baseado no princípio de nação mais favorecida, e para o comércio de compensação, ou comércio compensado, com a Alemanha sob o plano SAST, que alcançou raixa 19% das exportações em 39. A partir de 37, nova concentração do monopólio cambial. Após 39, sistemas de três taxas. Na guerra por de suprimento com os aliados regularam 60% das exportações. Você vê que não fica tudo muito explicado aqui, mas eu estou trazendo os dados, trazendo exemplos. Não preciso incluir tudo, mas é importante dar o fio da meada dessas evoluções de crescente controle e institucionalização da política econômica. E, por fim, para finalizar, a política externa e a política econômica entrelaçaram-se integralmente. A equidistância pragmática explorou a rivalidade Estados Unidos e Alemanha em benefício do Brasil. A missão Aranha em 39 selou alinhamento. Os acordos de Washington em 42 cometeram alinhamento em material. Financiamento da CSN pelo Exim Bank, Lehman Lisa, Conto Interamericano do Café, Base Aéreas, FEB e renegociação da dívida em 43. Os resultados foram notáveis. PIB médio positivo, apesar da depressão, inflexão estrutural da composição do produto, a indústria sobe de 16% para 25%, reservas passando de 0 a 608 milhões de dólares, dívida externa reduzida em cerca de 50%, legislação trabalhista e Estado empresário. Para a democracia 46 a 64, ficou acabou institucional, SUMOC, PNDE embrionário, CLT, ah, modelo de proteção e taxas múltiplas, instituição 70, SUMOC, que vai ser ali em 53, o Pacto Corporativo, sobretudo a matriz intelectual nacional desenvolvimentista, cuja visão vitória retrospectiva, como observa Paiva Abreu, foi de Simonsen sobre Godin. Esse seria um jeito muito completo e muito denso de vocês trazerem a resposta. Precisa botar tudo? Não, obviamente não. Mas se vocês conseguirem amarrar isso aqui, ó, essa evolução intelectual da sua resposta vai ficar, assim, lindíssima na sua questão. Aliás, esse tipo de evolução intelectual das respostas vale para todas as, uh, as abordagens que, na minha opinião, vocês deveriam fazer em questões de história econômica do Brasil na prova, tá? Obviamente, isso vai depender do conteúdo, da pergunta e o quanto vocês sabem. Mas, de novo, não só usem dados, não só usem informações gerais. Combine os dois com base nessa lógica da evolução econômica, nos pontos de conexão dos temas da pergunta, trazendo os dados concretos para dar apoio a tudo aquilo. Tá bom? Então é isso, gente. Se ficar qualquer dúvida, eu sei que foi uma aula intensa e rápida aqui para vocês, mas se ficar qualquer dúvida, se for entrar em contato, não deixe de ver os materiais que eu anexei na plataforma. Belezinha? É isso, gente. Um forte abraço e até a próxima.